Bom, dando essa característica da globalização financeira, tá, com o capital financeiro internacional, tá, fruto da financiarização, que vamos estudar mais tarde, procurando valorização, tá, não só na sua própria economia nacional, mas agora na competição entre as economias nacionais para atrair capital financeiro, tá, para ter recursos, dólares, para financiar, tá, seus déficits em conta corrente, ou como a visão mainstream gosta de colocar, é um capital financeiro que está procurando valorização. Então, ele vai onde tem maior possibilidades de lucratividade. Tá? E as economias em desenvolvimento têm várias oportunidades de investimento. Tá? Então, tem oportunidades de lucratividade. Bom, mas o que a gente tem é uma grande massa, tá, de capital financeiro procurando a valorização. Tá? As economias nacionais que passaram aí década de 80 por um grande problema, tá, de atração, tá, de recursos externos, problema da dívida externa, tá, tinha essa possibilidade de atrair capital financeiro, tá, e aí abriram sua conta financeira, ou seja, regulamentaram a entrada e a saída de capital financeiro internacional, tá, para ter mais atração. Tá? Mas isso significa abrir a porta de entrada e também abrir a porta de saída. Tá? Isso também dá problemas. A gente coloca isso como uma desregulamentação, tá, da conta financeira. Então, o importante para atrair esse capital financeiro, tá, é ter uma taxa de juros interna maior que a taxa de juros externa. Tá? Bom, e aí sim, tá, esse capital que está procurando valorização vai ser atraído para aplicação, tá, não necessariamente investimento produtivo, para aplicação nos ativos financeiros daquela economia nacional. Tem que ter um diferencial de juros, tá? O que se coloca como paridade da taxa de juros interna em relação à taxa de juros externa. Olha, paridade se dá no limite. Na verdade, o que tem que ter é um diferencial positivo. Tá? Por isso que é importante vocês entenderem, tá, a inequação ou no limite a equação, tá, da paridade da taxa de juros interna em relação à taxa de juros externa, que tem que considerar, tá, primeiro o diferencial, tá, da taxa de juros interna com a taxa de juros externa. Qual taxa de juros externa? A taxa de juros básica, tá, externa, tá, é dos títulos do Tesouro americano. A taxa de juros básica interna é dos títulos da dívida pública brasileira, do Tesouro brasileiro. Tá? Bom, mas esse capital financeiro que está entrando sendo convertido a uma dada taxa de câmbio. Tá? E quando ele está saindo, pode acontecer que a taxa de câmbio tenha mudado. Então tem que se considerar também, tá, a expectativa de desvalorização, tá, da taxa de câmbio.
Tá? Por isso que está adicionado ali, tá? O percentual de variação, tá? De expectativa de variação da taxa de câmbio, porque ele está de olho também, tá? Ter a valorização em reais, no caso de aplicação na economia brasileira, e quando ele sair, ele tem que trocar por dólares, mas vai trocar a qual taxa de câmbio? Tá? Por isso que tem que ter a expectativa da taxa de câmbio futura e a taxa de risco. Taxa de risco tanto das empresas que o capital especulativo está comprando ações, tá? Ou a taxa de risco dos títulos da dívida pública, tá? Que um governo, tá? Não vai dar uma moratória, tá? Por isso o medo, tá? de uma dívida pública explosiva, tá? Por isso que depois a gente vai ver a necessidade de ter políticas de austeridade, para que a dívida pública não cresça de um modo, tá, a aumentar o risco, tá, do capital financeiro internacional, que também aplica em títulos da dívida pública. Tá? Por isso que tem as famosas agências de ratings. Então, algo para ser considerado na globalização financeira, em que, tá, o fluxo de capital financeiro especulativo, tá, ele está tendo como referência, tá, esse diferencial da taxa de juros interna e da taxa de juros externa. Tá? Isso para entender a globalização financeira, os impactos dos fluxos de capital, as crises financeiras, tá? Essa exigência de políticas de austeridade. Tá? Esse referencial da paridade da taxa de juros interna e externa é importante e eu gostaria que vocês guardassem nos seus estudos.